Fala, nação rubro-negra, seja muito bem-vindo ao canal Papo Rubro-Negro. Hoje é dia de Flamengo e Bolívar no Maracanã pelas oitavas de final da Libertadores, o jogo 1 desse confronto, o jogo mais importante do Flamengo no ano até aqui, e hoje começa a final da Libertadores 2024. Esse tem que ser o espírito do Flamengo, entender que cada jogo daqui pra frente é uma final e hoje é dia de fazer resultado, porque a volta, meu amigo, é lá na altitude da Bolívia, é um jogo difícil, sempre é difícil ganhar para qualquer time brasileiro, é difícil ganhar do Bolívar lá em cima, então hoje é dia de Flamengo fazer um resultado para quando chegar lá, chegar com alguma relativa tranquilidade. A gente sabe que tranquilo nunca vai ser, mas o Flamengo precisa chegar lá com alguma relativa tranquilidade. Hoje a gente vai trazer aqui para vocês o programa Jogo Aberto da Band e também vídeo da ESPN, o pessoal repercutindo, falando sobre o que o Flamengo deve apresentar na partida de logo mais contra o Bolívar. Antes disso, eu quero pedir humildemente para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, deixar o seu comentário, mandar para aquele grupo de WhatsApp cheio de flamenguista, porque esse canal aqui traz sempre notícias para vocês, é o canal Papo Rubro-Negro, a gente já tem uma presença consolidada em outras redes, chegando agora no YouTube, é por isso que humildemente a gente pede a sua ajuda para que a gente possa fazer aqui o mesmo trabalho que a gente faz nas outras redes. É só você procurar canal Papo Rubro-Negro em todas as redes que você utiliza aí, que você vai nos encontrar. Então, sem mais delongas, todos os créditos estão na descrição desse vídeo. Vamos para o que tem a dizer aqui o pessoal do programa Jogo Aberto sobre Flamengo e Bolívar. Hoje é a vez do Flamengo nas oitavas de final da Libertadores. O rubro-negro recebe o Bolívar no Maracanã, que vai estar lotado. A equipe da Gávea vem de empate frustrante no Brasileirão diante do Palmeiras em casa. Por outro lado, conquistou a vaga para as quartas da Copa do Brasil em cima do time paulista. Os visitantes vivem boa fase. São 3 vitórias em 3 jogos. É o líder do campeonato boliviano. Na fase de grupos do torneio, as duas equipes se enfrentaram. O rubro-negro perdeu o primeiro jogo na Bolívia por 2-1. No Maraca, a história foi bem diferente. O Fla goleou por 4-0. Mais tarde... É isso que tem que acontecer no Maracanã, no jogo de hoje. Não tem outra hipótese. O Flamengo tem que entrar contra o Bolívar com esse ímpeto do jogo de volta lá na fase de grupos para fazer 4-0, para fazer um placar elástico, o mais elástico possível. É pressionar do início ao fim e continuar pressionando. Menos do que 3-0 é um resultado perigoso para levar lá para a Bolívia. Mas vamos lá, vamos seguir. Tite vai utilizar força máxima em relação ao que tem disponível. Na última semana, o treinador perdeu 2 jogadores com graves lesões. Everton Cebolinha sofreu ruptura no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo e já passou por cirurgia. O atacante não joga mais nesta temporada e o tempo de recuperação é entre 4 e 6 meses. Vinha também está fora da partida. O lateral esquerdo sofreu lesão no joelho e, assim como Cebolinha, vai ser operado. Quem também não joga, só que por suspensão, é o atacante Bruno Henrique. Com isso, a provável escalação do Flamengo tem Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Eric Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo e Pedro. Luiz Araújo se torna peça fundamental sem Cebolinha. É o 12º jogador de Tite, costuma entrar bem. Tem um ponto aqui importante para comentar, né, sobre essa partida de hoje, né, com relação à escalação. Ela que disse o Wesley, mas o jornalista Vene Casagrande, do SBT, comentou no perfil dele no Twitter que o Flamengo vai de Varela. Então vamos ver aqui. Eu acho que para um jogo que tem que fazer resultado, tem que ir de Wesley. E se o Flamengo não for de Wesley, isso pode ser um indício de que a venda dele para a Itália está concretizada, né? Vamos ver o que acontece. Muitas vezes sendo decisivo. Além disso, é o atleta com mais jogos disputados nesta temporada. São 43. O Flamengo tem também os garotos de Matheus Gonçalves, Lohan e o nigeriano Shola para suprirem a ausência de Cebolinha.
Só que a diretoria está atenta ao mercado para repor a posição. E Michael, ex-Flamengo, que está no Al Hilal, tem chance de retornar ao clube. É um jogador que a gente gosta muito, saiu no momento que era importante para a carreira dele. Não tem problema de voltar, isso acontece. O Gerson saiu, depois voltou. Na lateral direita, Tite treinou com Wesley e Varela, que está recuperado de lesão no quadril. Mas o jovem de 20 anos sai na frente nessa disputa por ter mais ritmo de jogo. Inclusive, o Wesley pode estar próximo de deixar o clube. O Flamengo aceitou a proposta de 20 milhões de euros da Atalanta da Itália pelo lateral, aproximadamente 120 milhões de reais. O Flamengo controla totalmente a operação. É um jogador que, obviamente, interessa o Flamengo. A prova é que a gente renovou o contrato dele recentemente. Agora, é um negócio como outro qualquer. A gente precisa ver. Para que isso seja possível, a gente precisa analisar peças de reposição, quais seriam as opções de reposição, e pensar ainda nessa janela os movimentos que a gente teria que fazer para, vamos dizer assim, outras contratações. Então, assim, ele está dentro de um contexto Tem multa, da né? janela. Não, a multa é muito alta, muito acima, tá? Esquece, ele não pagaria uma multa dele para arrancar ele do Flamengo. Bom, é um momento de prestar atenção na bola aérea, corrigir os erros e aproveitar a força da torcida para fazer um bom resultado. Até porque o duelo de volta na semana que vem é na temida altitude de 3.600 metros de La Paz. Melhor para o Flamengo já fazer o resultado hoje, garantir um placar até confortável, elástico, para não sofrer na altitude, que independentemente do adversário, é sempre uma barreira a mais na Libertadores ou na Sul-Americana. O Loirão deixou quicando aí um comentário, hein? Né? Porque não tem muito o que fazer, assim. O Flamengo, assim, óbvio que queria ter feito a melhor campanha, poder decidir nessa fase jogando em casa, mas aí tem também a possibilidade de fazer um placar elástico, um bom placar, porque na altitude tudo pode acontecer. Realmente é difícil, não é frase vazia, jogar na altitude também não é. Não, é difícil sim para todo mundo. Para quem não está acostumado é muito difícil. Independentemente se você tem qualidade técnica ou não tem qualidade técnica, a velocidade de bola é diferente, os caras que já estão acostumados colocam mais intensidade no jogo. Então, se o Flamengo, o ideal é o Flamengo conseguir fazer 3, 4 gols aqui no Maracanã e aí pode viajar para Bolívia com um resultado mais tranquilo. Uma perguntinha básica. Tem o jogo do Bolívar hoje e tem clássico no Newton Santos contra o Botafogo no domingo. E aí tem essa volta lá na altitude. O que fazer o Tite? Poupar os jogadores no final de semana. Os principais jogadores você tem que poupar. Essa é a minha opinião. E, enquanto isso, os funcionários do Maracanã vão preparando o gramado para o jogo dessa noite entre Flamengo e Bolívar. 9h30, transmissão aqui da ESPN, Rogério Vogan e todo o seu time. E o Flamengo sabendo muito que ele precisa, aproveitando a presença do Eugênio Leal entre nós, penharolizar o jogo dessa noite contra o Bolívar, né? Porque ontem o Penharol fez isso diante do The Strongest, meteu 4-0, levou para a altitude, uma vantagem, está levando uma vantagem bem interessante. E o Flamengo precisa pelo menos fazer a mesma coisa. E já ganhou o Bolívar por 4-0 esse ano, na fase de grupos da Libertadores aqui no Maracanã. No momento que precisava de 2 vitórias e 2 jogos e conquistou. 4-0 no Bolívar, 3-0 no Milionários. E foi 4-0 aqui. 4-0. E aí o Bolívar, o Flamengo sabe disso, é um time muito bem montado pelo Flávio Robato. Hoje o Pato Rodrigues não joga, é um desfalque importante no time do Bolívar. O Flamengo tem vários problemas, né? Não tem o Cebolinha até o final do ano, não tem o Vinha, e aí o Ayrton Lucas se mantém como lateral esquerdo titular. Na direita uma dúvida, acho que joga o Wesley, que está praticamente sacramentada a sua venda para o futebol italiano, vai jogar na Atalanta, 20 milhões de euros. Fabrício Bruno tem a proposta do Rennes da França, 15 milhões de euros, mas também deve jogar compondo a zaga com o Léo Pereira e aquele talento todo do meio para frente com Pulgar, De La Cruz, Gerson Arrascaeta, Pedro e Luiz Araújo, mais uma vez fazendo o lado esquerdo como gosta o Eugênio Leal. É isso, o Flamengo sabe, tem que fazer o placar hoje, porque a volta em La Paz vai ser muito mais complexa. Então fale, Eugênio, já que você gosta do Luiz Araújo pelo lado esquerdo, já que você concordou com a afirmação do Rafa, que o Flamengo tem que penharolizar? Nessa ele mandou penharolizar. bem. Mandou bem demais. Imitar o Penharol, que enfrentou um time boliviano de La Paz e meteu 4 em casa, é isso? É isso. Segundo o Bira, foi uma atuação intransigente do Penharol ontem. Não negociou nada. Mudou o estado foi para dentro
e amassou. É o que o Flamengo tem que fazer hoje. O Flamengo hoje precisa ser intransigente. É buscar a vitória goleada, acima de tudo, 90 minutos para cima, forçando, pressionando. Ah, fez 2, faz o terceiro. Fez 3, faz o quarto, faz o quinto, faz o sexto. Não pode se acomodar. Não tem essa de guardar nada. Não tem que guardar nada para depois. É priorizar o jogo de hoje e buscar o maior número de gols que for possível. Quanto ao Luiz Araújo pela esquerda, não é o lado principal dele. Ele rende melhor pela direita. Mas diante das circunstâncias, dos desfalques que o Flamengo tem e do desempenho abaixo do esperado do Bruno Henrique em jogos recentes, ele é a melhor opção pela esquerda, continua sendo um jogador de muita força física, de boa qualidade técnica e que pode, sim, pela esquerda, como fez outro dia contra o Palmeiras, ajudar bastante na construção desse resultado que o Flamengo precisa. Eu sabia que ele ia citar o jogo contra o Palmeiras. Eu tenho uma pergunta O Henrique é aqui. suspenso hoje, por isso que ele não joga. Quando você falou que o Flamengo tem que ser intransigente... Mesmo se não tivesse suspenso, não está jogando bola, não está respondendo. Quem? Bruno Henrique. Quando você falou que o Flamengo tem que ser intransigente, tem que, se fizer o segundo, tem que fazer o terceiro, quarto, quinto, eu me lembrei do amigo Rafael Prats. Ele perguntaria, isso está combinado com o Bolívar? Não está combinado com o Bolívar, mas não tem que fácil combinar. assim? Não, Como é o que é Flamengo esse é muito mais time que o Bolívar. Para fazer 3, 4, 5, é? Mas o ponto, na fase de grupos, o Flamengo conseguiu, legal, só que do outro lado tem um adversário que estuda bastante, que vai tentar levar de todo jeito esse confronto vivo para a Bolívia. E aí vai muito também de formação. O Bolívar, no jogo pela fase de grupos no Maracanã, se expôs, tentou jogar e pagou caro por isso. O Flamengo, quando consegue chegar ali na frente, tem muito repertório ofensivo. Dessa vez, pode ser que o Bolívar venha mais precavido. O Flávio Robato entenda que um 0-0 aqui, ou até mesmo uma derrota por poucos gols, seja um bom negócio. Então, nesse aspecto, para o Flamengo também, não dá para ficar refém só da possibilidade de goleada. Para mim, é mais uma questão de postura. O Flamengo precisa abrir o placar, continuar em cima, manter a ideia de jogo, mas não também tratar como um fracasso uma boa atuação com um placar mais magro. Isso daí pode acontecer, bola na trave, às vezes a noite não é das mais brilhantes, mas precisa entender que o Bolívar de hoje deve ser um adversário mais retocado. No mínimo 3. Abaixo disso é insuficiente para a gente classificar como uma boa atuação do Flamengo. Mas, Eugênio, se tratando Sabe que lá em cima é difícil. Não, mas se tratando vai sofrer. Não, é complicado. O Flamengo perdeu lá quando de 2-1. Não foi 2-1. Mas o Inter, por exemplo, no ano passado... Mas com um time reserva e um esquema tático inédito, né? O Inter vai em La Paz no ano passado e sofreu, é verdade, teve pressão, mas conseguiu um bom resultado lá. Então, pode acontecer. Não é também um fantasma e dizer que o Flamengo vencendo por 2-0 hoje, eu não acredito que está eliminado. Então, continuam sendo 2 jogos. O que não pode acontecer... Ano passado venceu 1-0 o Olímpia no Maracanã. Teve gente considerando bom resultado. Eu falei, olha, complicou. E lá em Assunção não tem altitude. Mas é porque não jogou nada tomou de lá. 3 e... Eu também acho, cara. Eu também acho. Assim. 2-0 para mim é um resultado péssimo. É um resultado. É lógico que não é uma catástrofe. Catástrofe seria empatar. Não vou dizer nem perder. Catástrofe seria perder de 1-0, ganhar de 1-0. Mas 2-0 a favor, 2-0, vitória de 2-0, eu acho um péssimo resultado hoje para o Flamengo contra o Bolívar, sabendo que a volta é na altitude. A volta é numa condição atmosférica onde o Flamengo historicamente vai mal. Então, o Inter, não se pode usar exceções como exemplos. Não se pode usar exceções como exemplos. Então, não importa o que o Inter fez lá no ano passado, importa o que o Flamengo tem que fazer lá contra o Bolívar no Maracanã hoje. O resto todo o resto ali são atenuantes que são trazidos à conversa de uma maneira que eu acho que não faz sentido.
Então, mas essa é a questão. Tem que chegar lá e ter a personalidade para jogar. Exato. Se tiver a personalidade para jogar, pode até ganhar o jogo lá. Mas a gente sabe que o histórico não é esse. A dificuldade é muito grande. E quanto a combinar com o adversário, Abel... Principalmente ontem o Penharol não combinou nada com ninguém. Aérea, né? Não, o Penharol já foi. Do Flamengo ainda vai acontecer. Mas o Penharol combinou alguma coisa com os Strongest? Fez a parte dele. Foi lá e, repito a palavra do Bira, foi intransigente. É o que o Flamengo precisa fazer hoje. Não tem que combinar, tem que amassar, jogar, porque tem qualidade para isso. Tem um adversário do outro lado, é bom lembrar. Tem, mas tinha ontem também. É questão da atitude que você entra. Caraca, esse maluco é muito anti, né? E ele não disfarça, assim, ele não disfarça. Qualquer comentário positivo, ele, mas tem não sei o que lá. Ah, mas não sei o que. Mas que maluco chato, cara, que maluco chato. Não dá, cara, não dá pra... Esses caras são intragáveis, né? Esses caras comentando sobre o Flamengo, né? O cara ali defendendo uma ideia, mas tem que combinar com o Bolívar. Aí o cara usa o exemplo do Penharol ontem, mas o Penharol foi ontem. Não interessa, cara. Que maluco chato, cara. Que maluco chato, pelo amor de Deus. Em casa. Foi uma grande atuação ontem. Mas é por quê? Porque tem atitude O Léo Rodrigues vencedora. acha que ontem não teve adversário, não. Natália Ferrão. É um adversário do mesmo nível. Eles brigam o tempo inteiro lá. Strongest e Bolívar pelo título local. Hora ganha um, hora ganha outro. Aliás, eles teriam que ter jogado no final de semana e combinaram lá com a federação, adiaram o jogo. Ah, tem isso? Adiaram o jogo. Seria o clássico entre eles. União sinistra? Seria o clássico passenho, como eles dizem lá. Aí o jogo foi adiado para que os dois pudessem focar na Libertadores. E eu tenho... Olha aqui, que é uma pergunta que eu tenho para a Natália. Depende aí, Eu gostaria de que você responder, falasse de Flamengo-Bolívar, mas eu vi aqui, estava vendo aqui uma provável escalação do Bolívar. Patito Rodrigues, é isso? Tá fora? Patito provavelmente não joga. O Rafael disse que tá fora. Dores na perna esquerda. Patito, o Bruno Bom Sávio também era ou ruim dúvida. pro Flamengo? Entendi essa sua pergunta, né? Bruno Sávio vai jogar, parece. Quem? Mas, ó, E o Chico da Costa foi embora. Sim. Eu tô mais com o pensamento do Eugênio, assim, com todo respeito ao Bolívar, que se vale muito ali da sua altitude, tem que atropelar. Maracanã não tem que pensar em nada, tem que fazer gol. Já fez uma vez, então vai lá e garante o resultado. O Flamengo, mesmo com desfalques, tem qualidade técnica o suficiente para fazer isso. Se não vai ser um jogo primoroso coletivo, mas individualmente tem peças o suficiente para resolver o jogo. Eu concordo que o Flamengo é muito superior e num jogo normal, o Flamengo com efetividade, a tendência é golear. Mas a gente precisa entender que até o Bolívar evoluiu muito em relação ao que era nos últimos anos. O Bolívar também não é mais só aquele saco de pancadas, um time que vem pegando lastro de Libertadores. No ano passado consegue eliminar o Atlético Paranaense com boa atuação em Curitiba. Foi um time que teve personalidade para jogar fora de casa. É um time que já conhece o Flamengo da fase de grupos. Então, por tudo isso, eu vejo que tem ali alguma possibilidade de conseguir ser mais resistente, o que não significa que vá vencer no Maracanã. Dificilmente o Bolívar vai sair com um resultado de empate ou vitória no Maracanã. Mas o Flamengo precisa entender que mesmo que não venha uma goleada hoje, tem mais 90 minutos, difícil eu tenho sim, palpite. mas não O impossível. Bolívar contratou 2 brasileiros nessa janela de meio de ano. Perdeu um, né? O Rafa falou, o Chico da Costa, que foi o artilheiro do time na fase de grupos, com 5 gols. Ali, inclusive, fez um no Flamengo, na altitude. E, para o lugar dele, contratou o Fábio Gomes, centroavante que jogou recentemente no Atlético, no Vasco, sem muito brilho. É um jogador útil para bola aérea, com a bola nos Mas pés. eles vão usar muito Bola isso aérea é lá. um problema Isso, pro ó, aí. Desculpa. Jogador útil Isso para só. quê? Bola aérea. Fale, Rafael Marques. Bola aérea, preocupação? É, por aí, sim. É preocupação. Os números falam por si só, né? Certas estatísticas do futebol, elas valorizam muito a leitura técnica, comportamental de um time, né? O Flamengo está realmente vacilando nesse expediente, não é de hoje e também é anterior à chegada do Tite. O próprio trabalho do Sampaoli, muito ruim no Flamengo no ano passado, também foi caracterizado por essas falhas de bola aérea defensiva, né? E isso independe muito de quem joga. Normalmente, com o Davi Luiz, o Flamengo tem até um pouco menos de problemas. O Davi Luiz tem um tempo de bola melhor.
para essas detenções das construções adversárias. Mas com os outros, por alguma razão, ou enfim. E também não é só culpa dos zagueiros, né? Todo o sistema defensivo, quando você tem um escanteio, uma falta lateral, os meias, os atacantes, todo mundo desce para poder marcar, para poder ocupar espaço. E aí, acho que tem a ver com posicionamento, acho que tem a ver com o tempo de bola, acho que tem a ver com uma série de questões, circunstâncias próprias do jogo, que não tem a ver com o planejamento, com a planificação da comissão técnica do Flamengo para a partida. Quando a bola começa a rolar, não tem o controle, né? O jogo como diz o Tite, é um mecanismo vivo. Então tem várias questões, mas que é um problema, e o mundo sabe disso. E claro que o Flávio Robato não é diferente. Como técnico do Bolívar, ele vai tentar explorar isso de alguma forma, se não aqui, certamente lá. Eu não consigo imaginar algo muito diferente do que fizeram os últimos times que vieram enfrentar o Flamengo aqui, inclusive o Palmeiras, né? Muito linha baixa, marcação lá atrás, congestionando, tirando espaço, sentando na bola, fazendo cera, fazendo catimba. 1-0 contra, 2-0 contra, são resultados que para o Bolívar são aceitáveis para levar para La Paz e tentar a classificação lá. Flamengo no Maracanã vem de 27 jogos de invencibilidade, são 23 vitórias, 16 consecutivas. A última derrota foi em abril de 2019 para o Peñarol, na fase de grupos da Libertadores. Na época o time era comandado pelo técnico Abel Braga. Então essa força, essa magnética do Maracanã era muito importante para o Flamengo. Os ingressos, os 56 mil colocados à venda, estão esgotados há 2 dias praticamente. É isso, a nação vai em peso para o Maracanã, a nação vai lotar o Maracanã, como sempre faz, e assim, a nação nunca deixa de fazer a sua parte. A gente precisa sempre que o time faça, né, a parte dele, né, que os jogadores façam a parte deles ali, porque a nação, a gente sabe que não decepciona nunca, a nação está sempre lá representando aquilo que é ser Flamengo, que é chegar, jogar junto, gritar, apoiar até o final, seja momento adverso ou não. Mas é isso, assim, eu concordo muito com o que algumas pessoas ali na bancada disseram. É jogo que o Flamengo não pode negociar a possibilidade, não pode negociar o resultado elástico. O Flamengo tem que ser intransigente, não pode aceitar nada nessa equação que não seja jogar para frente, fazer gol e continuar pressionando para fazer gol. Acho que o Bolívar vai estacionar o ônibus na grande área lá e vai ficar esperando o Flamengo para depois ir no contra-ataque ali, conseguir alguma coisa numa bola solta ali. A gente sabe que a altitude é ruim para quem joga aqui ao nível do mar, mas o nível do mar não é ruim para quem está na altitude. Então a gente vai ver um Bolívar ali fazendo o que é padrão de quem enfrenta o Flamengo no Maracanã. Guardando posição dentro da área, esperando o Flamengo e tentando conseguir uma bola no contra-ataque, uma oportunidade de jogada aérea. Acho que é assim que vai o Bolívar. O Flamengo tem que fazer o resultado sim, hoje, porque qualquer coisa abaixo de 2-0, de 2-0 para baixo, qualquer coisa diferente disso, é problemático para o Flamengo e não é um resultado ruim para o Bolívar para reverter lá. É isso, galera. O vídeo fica por aqui hoje. Mais uma vez, reforço o pedido para você se inscrever, deixar o seu like, mandar para todo flamenguista que você conhece, aquele grupo que só tem rubro-negro. Então, é isso. Curte o nosso vídeo, se inscreve, ativa o sininho da notificação. E saudações rubro-negras. Vamos pro jogo e vamos ganhar. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, nação.